O Arquivo da Cidade está fazendo hoje o 18º depoimento carioca, com uma pessoa tão especial, tão querida, que ela é a cara do Rio. Vocês vão se lembrar muito dela, porque ela nos dá alegria, ela é muito querida, ela faz parte da nossa imaginação, do nosso prazer, da nossa arte. E vocês sabem que ela não nasceu ontem, ela já vem de algumas décadas, porque ela é da era do rádio. Com vocês, Doris Monteiro, aquela menina que começou de trancinha no rádio, em programa de calouros e que sempre se destacou no samba, na bossa nova, no sambalanço e que canta até hoje. Eu vou sempre vê-la nos lugares e ela às vezes me diz: mas você trouxe meu disco de novo para eu te dar autógrafo? E quantas vezes ela cantar, quantas vezes eu vou ver, fazendo parcerias com Lúcio Alves, amiga do Tom Jobim, ajudou a lançar Tom Jobim e muitos outros. E além disso, ela gosta mesmo do Rio, não se mudou para lugar algum, mesmo tendo começado a cantar em francês. Então, com vocês, bons momentos de cultura carioca, de arte e da nossa maravilhosa Doris Monteiro. Obrigado, Rosa. Olá a todas e todos. Daremos continuidade ao Depoimentos Cariocas. Hoje, na sua 18ª edição, né, gravada no dia 23 de setembro de 2022, com uma grande cantora que nasceu moderna, continuou moderna, hoje atemporal, nascida e criada em Copacabana, do dia 21 de outubro de 1934. Essa é a grande cantora Doris Monteiro, que está com a gente aqui hoje. Doris, maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado pela presença sensacional. Eu me sinto muito bem, estou ótima, feliz. Que bom. Primeira vez que a gente está fazendo aqui no auditório do Arquivo, esse depoimento. E a gente vai começar então, vamos nessa, vamos seguindo. Falar da tua infância em Copacabana ali, quando você teve a transição da tua mãe, você foi criada por um outro casal, não foi? E Exato. Como é que foi no prédio também? Não, assim eu me lembro assim, de algumas coisas, porque a minha mãe veio para o Brasil e ela era doméstica. E meu pai era entregador de armazém. Eles se conheceram, se amaram, né? Eram apaixonados. E aí minha mãe ficou grávida. Aí meu pai sumiu, fugiu dela. E aí eu, assim, fui levando, né, a vida. E aí um casal amigo, assim, de uma amiga da minha mãe, não me adotou, mas me criou. Porque com 6 anos eu lembro que a minha mãe foi me pegar porque ela ia se casar, né? Então, o meu padrasto ia me dar o nome dele, ia me perfilhar, tudo certinho, né? Como manda o figurino. Mas aí eu dava chutes, eu não queria ir, porque eu fui criada por outras pessoas. A minha mãe era minha madrinha, eu pensava que eu chamava ela de Dindinha. Então, eu dizia, não quero ir, não vou, e chutava ela. E meu padrasto também, aí desistiu, né? Falou, é melhor não levar, porque ela vai nos tratar mal e ela não está feliz. A gente quer que ela seja feliz. E aí eu fui criada por esse casal português. Ana e Lázaro, não é isso? Ana e Lázaro, isso mesmo. E aí eu fui criada por eles e, graças a Deus, estou aqui. E como é que era? Porque ele trabalhava no prédio que a gente já vai falar desse prédio, no prédio que você morou lá com eles, ele trabalhava no prédio. Como é que era essa relação de vocês ali, funcionários do prédio, os pais e com umas famílias abastadas já em Copacabana, já nessa época? Já, porque meu pai foi faxineiro do prédio onde eu moro, que eu comprei um apartamento ali para eles, porque quando eu comecei a minha carreira, né? Aí a minha mãe juntou um dinheirinho, quando eu comecei a minha carreira,
Mas meu pai era o faxineiro do prédio. Depois ele passou para porteiro. E eu sempre morei ali, na do Vivier. Sim. Sempre. Até Do Vivier com Nossa Senhora, né? com Nossa Senhora de Copacabana. E até outro dia eu estava conversando com uma moradora e eu contei para ela que do lado, porque Copacabana, meu prédio foi construído em 1928. Então só tinha o Copacabana Palace, o Itaoca, que é o meu prédio, e o edifício Ceará. O resto era tudo mato. Era mato. Não, minto. Eram casas. Cada casa bonita que tinha. E eu me lembro que quando eu comprei esse apartamento, a gente via o mar. A gente via o mar lá. E eu já tive celular há muito tempo, sabe por quê? Porque a minha mãe fazia assim. Se você ligasse para mim, para fechar um contrato, qualquer coisa, ela dizia assim, o senhor pode ligar aqui a meia hora? Aí ela botava uma toalha vermelha na janela, eu botava uma canga e saía correndo para atender você, que estava me ligando, né? Então, eu já tinha celular há 200 anos atrás. E aí, mas aí meu pai, faxineiro ali, eu fui criada ali, foi assim, ótimo. Ótimo, ótimo. E como é que foi... Você começou a estudar, você começou a estudar na escola Copacabana, que era... Era ginásio Copacabana. Ginásio mas eu fiz o primário ali, né? Sim. Mas era paga. E aí depois você foi para outras... Depois eu fiz um concurso, fiz um curso de 6 meses e fiz um concurso para o Pedro II. O Pedro II do Maitá? Não, o da Marechal Deodoro. Marechal Floriano. Marechal Floriano. Marechal Floriano. É tanto Marechal que a gente não sei bem. Mas agora tem Marechal pra caramba, sim, né? Pra lá do meu gosto, Eita, ferro. Mas esse ginásio Copacabana era onde exatamente? Era ali na esquina de Barata Ribeiro, com uma rua que era Otto Simon, mas que agora virou Mascarenhas de Moraes. Você ia andando... Meu pai me levava, porque eu era pequena. Sim, era pequena. Comecei a estudar com 6 anos, né? E aí ele me levava e me pegava. E o colégio era bom. Quer dizer, depois eu fiquei um pouco desiludida, porque essa coisa de racismo já existe há muitos anos. Porque eu me lembro que eu tinha 6 anos e eu fiquei muito amiga de uma menina que era, eu não sei o que eu vou dizer agora, porque para não ser racismo, é preto ou negro? Preto é cor, né? É cor, mas o preto já não tem mais problema em dizer preto, não. Existia um problema, mas pra gente não tem mais problema. Pode. E ela era muito minha amiga. E ficou assim 2 meses no colégio. Aí depois de 2 meses ela sumiu. E aí eu perguntava para as professoras onde ela estava, e não sei. Cada uma dava uma desculpa. Mas eu não deixava minha mãe em paz. Eu queria minha amiga, né? Sim, aí claro. Claro, e aí eu falei, mãe, pergunta para elas onde está fulana, que eu agora não me lembro o nome, né? E minha mãe perguntou, e na época eu não entendi bem, agora eu entendo muito bem. Por quê? A minha mãe falou com a diretora, e eu estava de longe ouvindo, e eu ouvi quando a diretora falou assim, não, dona Ana, mas esse colégio aqui é um colégio de primeira classe. E ela era uma negrinha. Sim. Mas, Pedro Paulo, eu não entendia por que ela era negrinha e não podia estar com a gente ali. Era uma coisa, eu tinha 6 anos. Então, você vê, eu vou fazer 88 agora, mês que vem, em outubro, eu vou fazer 88. E, assim, há 82 anos atrás, eu não sabia o que era preconceito, nada disso, racismo, essa coisa toda. Assim, tudo era bem... Ninguém nasce racista, né? Se torna... Não sei, eu não sei entender isso. Eu não sei entender isso, porque realmente eu me dou bem com todas as raças. Eu não tenho racismo de nada, não tenho preconceito. A maioria dos meus amigos são gays.
adoro eles, não incomoda. Sim, sim. Cada um escolhe o que quer ser na vida. Você chegou num ponto bom. Os amigos, quando você foi para o Pedro II, já ficando um pouco maior e tal, você começou a ter muitas amizades, tanto em Copacabana ou ao longo de outros bairros e até o centro, que é onde era o Pedro II. Como é que foi Olha, a social, né? A social era assim, eu tinha duas amigas que moravam em Copacabana, a Carmelita não esqueço delas, elas já faleceram, Carmelita e a... Ah, meu Deus, não era Cíntia era outra. Depois eu me lembro. Uhum. De vez em quando me dá esse susto, assim. E elas pegavam o bonde antes de mim e guardavam o meu lugarzinho lá. Uhum. E eu ia de bonde, no Pedro II, saltava no Largo da Carioca, que o bonde era o número 13. Olha. Olha, andava de bonde até a Carioca, depois a gente vinha a pé, andando até o Pedro II. Então, eu era muito amiga delas. Uhum. Da Carmelita, que infelizmente já... E elas também eram de Copacabana? Elas de Copacabana. Elas eram de Copacabana. Sim, sim. Então a gente se tornou amiga ali, porque os outros moravam em outros bairros, mas o Pedro II, eu fiz o ginasial lá. Mas eu só me formei no ginasial, que hoje em dia é o quê? Suplemento? Não, suplemento. O ginasial é o ensino médio. Aí eu me formei no médio. Sim, se formou no Mas médio. aí eu queria ser cantora. E aí começou. Básico médio. Uhum. Meu pai contra. Minha mãe mais ou menos, assim. Mas meu pai pegava pesado comigo. Porque ele me dizia assim, eu quero que você tenha uma profissão digna. Mas como assim, né? Digna? Aí, porque o rádio era muito mal visto, né? Sim, aí, ele às vezes dizia, não estou criando uma filha para ser uma prostituta. Olha que coisa forte, né? E eu não entendia o porquê daquilo. Era um preconceito mesmo. Era um preconceito. Você batia de frente com isso e dizia, tinha suas amigas apoiavam você ser cantora? Como é que era isso? Os amigos porque quando eu era pequena, eu cantava muito. Eu vivia cantando, marchinha de carnaval, samba, tudo eu cantava. Sim. Porque naquela época, a minha mãe ouvia muito a Rádio Nacional. Então, eu ouvia Marlene, Milinha, Dalva de Oliveira. Eu era fã da Neuza Maria, uma cantora assim suave, sabe? Uhum. Porque aí, Pedro Paulo, eu tenho que te contar que eu sou vascaína. Também. Estamos sofrendo, mas estamos aí firmes e fortes. Estamos firmes aí. E o Vasco já foi para 4 vezes, né? Ele desceu para 4 vezes. E aí, meu pai estava conversando com o Maneca, que era jogador, era um cracaço, e de repente ele foi chamado, assim, para falar não sei com quem, não me lembro agora. E aí o Maneca disse para mim, eu nunca vou esquecer isso, que ele disse para mim assim, olha, se você conseguir dobrar seu pai, nunca se esqueça de ouvir Dick Farney, Lúcio Alves e Nat King Cole. Então, como a gente não tinha dinheiro, eu ia para uma loja de disco, escondida do meu pai, da minha mãe. Aproveitava que a minha mãe dizia, você vai na quitanda comprar cebola. Aí eu corria e um dia era o Dick, outro dia era o Lúcio, outro dia era o Nat King Cole. Então, a minha carreira eu devo a uma Neca, que me dirigiu, sabe, musicalmente. Sim, sim. Porque eu não sei se eu ia cantar. Se bem que a minha voz eu fiz... Sim, eu esqueci de te contar que eu comecei no papel carbono. Sim, a gente ia chegar lá. O nosso primeiro convidado para manter aquele assunto sobre o Rio ali, Copacabana naquela época, o nosso primeiro convidado fez uma perguntinha para você. Doris, minha querida e amada amiga e minha querida e amada cantora. Eu sou seu fã incondicional, você sabe disso.
por várias vezes trabalhamos juntos e eu tive o prazer e o privilégio, a honra de desfrutar dessa amizade, dessa cantora, dessa artista incrível que é moderna e eterna. Você começou moderna e até hoje você faz a diferença na música popular brasileira. E você foi uma badaladora, todo mundo sabia que você era um grande nome no Rio de Janeiro. Você fazia diferença no Rio, não só pela tua música, mas por essa beleza, por essa simpatia, esse carisma que você espalhou. O Rio de Janeiro mudou muito. Realmente a gente perdeu, acho que grande parte desse glamour. Mas eu queria ouvir de você. O que você mais sente falta daquele Rio dos anos dourados? Um beijo, meu amor, e tudo de melhor na tua vida, sempre. Tchau, tchau. Ô, Marcinho, um beijo para você também. Eu sinto falta daquele glamour do Rio de Janeiro, de Copacabana. Assim, eu sinto falta daquela tranquilidade de você poder andar com um brinco de ouro, com um anel de brilhante, enfim, da liberdade que você tinha. E eu também sinto muita falta do Lúcio Alves, do Chic Farney, daquela música assim, maravilhosa que eu tentei copiar, né? Uhum. Os dois. Eu sinto falta, assim, de uma música brasileira eterna, da Bossa Nova. Uhum. Eu sinto muita falta da Bossa Nova. Tá E do faltando Rio, como ele era. mais espaços, né? É, Para exatamente. tocar a bossa nova. Isso. Até o próprio samba canção também, né? Exato, eu cantei, gravei muito samba canção, eu muito. gravei muito. Muito. Mas assim, musicalmente também está diferente agora, né? Sim. Assim, eu não posso me queixar, porque eu faço shows, eu continuo trabalhando. Mesmo com 88 anos, eu quero cantar, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Tanto que quando eu era pequenininha, me perguntavam o que é que você quer ser quando crescer. Eu dizia assim, quero ser canteira, porque eu adorava cantar, cantava o dia inteiro. E aí... Aí conta essa história que você ia começar a falar sobre, numa dessas suas cantadas, você... Essa vizinha viu que você estava cantando uma música e você foi para onde você chegou no programa. Conta essa história que então, é muito boa. Eu estava cantando Caminhemos, Isso. da Dalva de Oliveira. Erivelto Martins. E Erivelto, não, era que intérprete cantava. Dalva, música de Erivelto. Aí eu estava lá, lavando louça, cantando, e aí a nossa vizinha falou, mas ela canta bonitinho, ela é tão afinadinha, não sei o quê. Pronto, aí desenvolveu em mim de novo, que eu já não tinha tirado muito, porque eu queria ser cantora, mas assim, com essa força que ela me deu, eu falei, vou ser cantora. Quero ser cantora, vou ser cantora. E aí, nós tínhamos um vizinho, que era o Alcide Gerardi, que era assim, uma pessoa maravilhosa. Aí eu comecei a infernizar a vida dele. Para quem não lembra, não sei se vocês vão se lembrar, ele foi o lançador de uma música chamada Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Ele foi o criador, era o grande sucesso dele. E eu batia. Ele falava, vai estudar. Não, você vai ter muitas decepções. Eu falei, uma decepção a gente tem na vida, né? Não é porque eu vou ser cantora que eu vou ter grandes decepções. Sim. Como ser humano eu também vou ter, né? E aí, ele não aguentava mais. De tanto chatear. Aí fiquei um ano chateando ele. Fiquei. Aí, com 14 anos, eu fui do programa, assim, fiquei chateando ele. Mas antes, desculpe, até me adiantei um pouco, mas antes de eu ficar falando com o Alcides, de ficar pedindo, eu fui no programa Papel Carbono. Isso. Do Renato Mursi. Papel Carbono. Aí, só um minutinho. Claro. Peguei uma aguinha. E aí, quando
eu fui fazer o teste com o Caminhemos, o Renato mostrou assim, mas você não pode entrar no programa, porque o programa é papel carbono e você tem uma voz sua. Tem que imitar alguém, né? Tinha que imitar alguém. E ele falou, você tem uma voz muito sua, assim, não tem nenhuma cantora que você possa imitar. Aí a minha mãe, que não era muito a favor, mas aí já que estava na guerra, vamos batalhar, né? Era o que ela pensava. E ela disse assim, mas ela canta em francês. Ah, você canta em francês? E na época, quem estava fazendo sucesso era a Lucienne de Lille. E ela estava fazendo sucesso com Bolero, uma música francesa. Sim. E aí, não a cópia da Lucienne de Lille, eu entrei no programa. Isso você tinha estudado francês e inglês também, né? Tem essa Não, parte assim, aí mais... é porque a minha mãe, adotiva, ela morou 9 anos em Lyon, na França. E ela queria que eu estudasse francês. E ela só falava comigo quando eu era pequena em francês, para apanhar isso, para apanhar aquilo. Eu ficava com uma raiva. Mas graças a Deus que ela falou, porque aí eu falo francês, né? Aí fiz um curso e tal, também já tudo bem. Inglês também, né? Não. Inglês também, eu fiz a cultura inglesa. A cultura inglesa daquela época lá. É, naquela época. E aí, e você vê, meus pais foram muito importantes para mim, porque eles eram pobres, mas eles se sacrificaram para me dar uma educação, para que eu tivesse tudo nas mãos, assim, muito bacana. Eles foram maravilhosos para mim. E falando de papel carbono, eu tirei para o primeiro lugar, que também é uma menina de 14 anos. Uma longa trança do lado esquerdo, vestidinho cor-de-rosa de tafetá, uma sandalinha branca, e as pessoas se encantaram com aquela menina, né? E aí eu tirei o primeiro lugar e ganhei 500 dinheiros, porque já mudou tanto que eu já não sei o que era naquela época, 500 dinheiros. E daí eu fiquei fazendo papel carbono, campeões dos campeões, e assim foi. Aí eu fiquei atrás do Alcides. Olha, eu tirei o primeiro lugar no papel carbono, e eu tirei o primeiro lugar. E ele fugindo de mim, mas eu atrás dele, pedindo. Aí teve um dia que ele falou, não aguento mais. Não aguento mais. Aí falou com a minha mãe, vamos levá-la para a Rádio Tupi, para ela fazer um teste. Aí eu tinha, o que eu tinha, Doris? Eu tinha 16 anos. Eu fiquei 1 ano e meio torturando ele, coitado. E aí eu fiz um teste com o Almirante e com o Aldo Viana, que era o pai do Galvão Bueno. Eu acho que o Galvão Bueno nem sabe disso, que eu sou cantora graças ao pai dele também. Não deve saber, não. E aí, porque assim, nunca tive contato com ele, né, para dizer. E eu acho que ele até já era nascido, porque a Mildred, acho que levava, era a mãe dele, que levava ele no colo. Bom, aí eu fiz o teste e passei com o Almirante. Passei, aí já achavam que eu tinha uma voz suave, tinha uma voz meiga, e passei no teste e assinei o contrato na Rádio Tupi, que foi na Rádio Tupi que eu comecei, eles eram os diretores de lá. E aí eu assinei contrato, e a minha história é a seguinte, eu tinha que ter um alvará do juizado de menores, e a minha mãe tinha que estar sempre comigo. Isso até principalmente depois no Copacabana Palace, né, no Golden Room, mas já na rádio já tinha isso também, né? Na rádio também já tinha isso. Aí eles me deram um alvará e minha mãe sempre ia comigo, viajava, tudo com a minha mãe. Foi aí que eu consegui conquistar meu pai. Porque eu cheguei para ele e falei assim, tá bem, o senhor quer que eu tenha uma profissão digna? Tá, pode ser advogada, médica, sei lá, né? Mas o senhor já pensou que se eu me formar e eu tiver essa profissão digna, que o senhor fala tanto, a minha mãe não vai comigo. Eu posso fazer o que eu quiser. Vou estar bem mais velha do que eu estou agora,
mas em compensação eu vou estar livre. E agora não, mamãe vai comigo. Aí ele ficou mais macio, sabe assim, conseguia maciar ainda um pouquinho. Depois que eu fiz sucesso, claro, para o meu pai eu era o máximo, né? Eu era a mais linda, eu era a melhor cantora do país. Aí ele, graças a Deus, consegui fazer com que ele ficasse feliz com a minha carreira. Até mesmo de você indo para a noite, que aí tem essa parte também quando você passou a cantar no Golden Ru Crooner, que também foi, né, diziam que lá vem a moça que canta de trança que canta diferente, de trança pro lado que canta diferente. Como é que você tratou essa mudança de estilo do canto da Dalva, por exemplo, por esse estilo mais suave? Mas eu cantava. Como é que foi esse processo dentro desse cenário todo de transformação, né? Foi assim, eu fui a Doris Monteiro, que eu já cantava Caminhemos do meu jeito, né? Eu não cantava, eu não tinha aquela extensão de voz da Dalva de Oliveira. Eu cantava do meu jeito. Então, o Ivon Cury, eu nunca vou esquecer. O Caribé da Rocha, que era o diretor, falou assim, eu preciso de uma cantora que cante em francês e em inglês. Porque eu já tenho a Nora Ney, que canta samba canção, e tenho o Jorge Goulart, que canta samba. Mas eu precisava. Ali o Ivon Cury falou para ele, olha, eu não sei se você vai conseguir, porque ela canta com a Alvará e com a mãe do lado. Mas tem uma menina lá na Rádio Tupi, que ela canta muito bem inglês e francês. Aí lá fui eu falar com ele. Ele conseguiu o Alvará, minha mãe ficava comigo até as 3 da manhã. Eu adorava cantar lá. Era muito bom. Todo mundo gostava de mim, eu era muito bem cuidada. Foi uma época muito boa, muito, muito boa. Mas acontece, Pedro Paulo, que eu passei a ser assim, uma atração turística. Por conta da menina de trança que todo mundo queria ver. Quem era essa menina de trança que não se maquiava, que cantava, assim. E aí o Copacabana começou a ficar lotado, lotado, lotado. E aí isso, assim, o juizado de menores começou a prestar mais atenção. Que aí eu comecei a ser falada, todo mundo dizendo, quem é essa menina que canta? Não, não, não. E assim foi. Aí, 6 meses depois, 2 oficiais de justiça foram lá e cortaram, disseram que não podia mais cantar. Eu chorei muito. Mas até nisso eu tive sorte, sabiam? Porque eu gravei o primeiro disco que eu gravei, e foi na Toda América, era Se Você Se Importasse, do Peter Pan. Do Peter Pan. Isso. Que foi um grande sucesso, foi que te projetou. Que me projetou. E se eu estivesse presa em Copacabana, que eu assinei um contrato de 3 anos no Copacabana, eu não poderia viajar, eu não poderia... Então, Se Você Se Importasse me lançou para o Brasil. E foi uma sorte. Os juizados menores não queriam mais que eu ficasse lá. Para mim foi muito bom. Mas assim, foi um marketing, né, para mim. Não tem mais a Doris Monteiro lá, não tem mais a Doris Monteiro. E qual era o repertório que você cantava? Era só músicas francesas, músicas estrangeiras? Não, mas às vezes cantava samba canção. Você Também, já foi chegando no... aprendi umas músicas do Nat King Cole, cantava. E era engraçado pelo seguinte, que tinha assim um relógio na cantina, e eu era a número 2. O Copinha, que era o maestro, ele apertava um número e eu subia. Apertava outro número, Nora Ney, apertava outro número, Jorge Goulart. Quer dizer, eu tenho assim tudo na minha cabeça, porque foi uma vida muito feliz. Eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz. Porque você vê, eu tive um marketing danado com o negócio da trança, de uma menina nova, jovem, quer dizer, me projetou. Depois eu tive muita sorte que, Se Você Se Importasse, saísse no Brasil inteiro. E, Pedro Paulo, eu tive sorte porque existia um crítico
chamado Silvio Túlio Cardoso, que tinha uma página no Globo. Ele que falava dos cantores, das músicas, das gravações. E ele tinha, assim, ele tinha 5 estrelas, onde uma era péssimo, 2 mais ou menos, 3 bom, 4 um pouco melhor e 5 ótimo. E aí, quando ele ouviu meu disco, ele escreveu, ele me deu 0 e disse, olha, eu estou sabendo que seu pai queria que você tivesse uma profissão digna, que você estudasse. Eu dou um conselho a você. Continue seus estudos, faça uma faculdade e você não será nunca uma cantora. E eu me lembro que as pessoas são cruéis, né? Eu me lembro que puseram debaixo da minha porta essa folha, onde ele dizia, chorei pra caramba, não sabia o que fazer. Eu dizia, meu Deus, eu estou começando a minha carreira e já vem esse moço falando que eu não vou ser cantora. Eu nem conhecia ele, né? E eu chorava muito, porque eu achava que ele tinha terminado com a minha carreira. Claro, mas depois a sorte é que o público, que eu acho que é o povo, sabe, eu acho que o povo é que manda, sabe? Porque eu fui eleita rainha do rádio, muitas coisas. Então, assim, quando ele me deu essa crítica, ele me deu 0, péssima, 0, e disse para eu continuar meus estudos, eu fiquei arrasada. E se não fosse o povo escolher a minha música e me botar em primeiro lugar, sim, a minha carreira teria mudado, né? Certo. E o mais engraçado, isso foi em 1951, já para 52, né? E o Silvio Túlio Cardoso, em 1955, me deu a medalha de ouro como a melhor cantora do ano. O mundo dá voltas. Mas não é, menina? Aí as minhas amigas diziam, foi no municipal, já que você foi lá, fala com ele, diz assim, tá vendo, engraçado, você está me dando essa medalha, mas você me deu 0. Eu falei, não passo recibo, não. Vou lá, vou receber, não vou passar recibo. Eu achei assim engraçado, porque Pedro Paulo, ele ficou assim, quando ele me chamou, que eu estava na coxia, que eu fui andando, aí eu fui sorrindo para ele. Ele estava com, sabe aquela cara de que não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer, se eu vou falar do 0 que ele me deu, mas não passei recibo, não. Recebi, muito feliz da vida, e o mundo é engraçado, né? O crítico fala, mas se você gostar, se o povo quiser, Sim, não adianta a crítica, né? Queria falar de uma outra boate também que acabou, mas que foi uma sensação nessa época, foi a Vogue, que pegou fogo. Pegou fogo, Você cantava na Vogue também? Não, você não cantava na Vogue? Não chegou a cantar? Não cheguei a cantar lá. Gente, não foi chamada? Não, eu cantei depois, muitos anos depois, eu cantei numa boate, acho que Arpege, que era no Leme. Sim. Mas assim, era sexta, sábado e domingo só. Né? Mas aí já era Doris Monteiro, conhecida. E o Beco? Beco das Garrafas? O Beco das Garrafas eu cantei muito lá. Muito, muito, muito. E era assim um encontro maravilhoso, né? Com Bossa Nova, com aquela turma toda. Cantei com o Luizinho Essa, cantei com... Assim, era uma coisa tão boa, tão boa. Eu tenho tanta pena da gente não ter mais esses lugares para a gente poder... Exatamente. Não é? Para a gente ter contato com o público, porque agora é tudo virtual. Você não pode cantar por e-mail, que não dá para fazer o show por e-mail, né? Não dá. Agora é WhatsApp, é o e-mail, é Instagram, é Facebook. É uma coisa que eu só tenho isso tudo porque eu sou cantora. Porque eu sou aposentada, porque eu sempre paguei INSS, né? Porque a gente tinha que pagar mesmo, né? Tanto na Rádio Tupi como na Rádio Nacional.
Eu fui para a Rádio Sim, Nacional. Rádio Nacional. E eu fui para a Rádio Nacional, que o Paulinho me chamou, e Paulinho Tapajós. Sim. E ele me chamou, e eu fui pedir aumento na Tupi. Eu já estava há 8 anos, né? E a Tupi não me deu aumento. Não, você já está ganhando muito bem, não temos verba, não temos... Aí eu falei, então eu vou para a Rádio Nacional. E fui, ganhando mais. Uhum. E a Rádio Nacional, em primeiro lugar de audiência, né? Então, ali a minha carreira foi deslanchando bem. Que bom. Me lembrou essa coisa da carreira deslanchando, e você falou que, pô, fui uma mulher feliz. Você teve muitos amores. E como é que foi assim? Se você foi feliz e dores de cotovelo, mas feliz ao mesmo tempo, coisa que faz parte? Assim, Conta um pouco sobre isso. Eu me casei, mas meu marido queria viver às minhas custas. Só me disse que ele estava falido depois do casamento. E aí, aquilo não soava muito bem para mim, claro. sabe? Aí, foi uma história engraçada. Eu estava com a Silvinha Teles em São Paulo, fazendo a TV Record. E nós pegávamos o Corujão para vir para o Rio. Uhum. Vou tomar um pouquinho d'água, que é uma Isso. história longa. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Uhum. Aí, São Paulo sempre fechava, e a gente pegava o avião da meia-noite. E aí, eu e a Silvinha chegamos no tempo, acho que era Varig, né? Não, era ponte aérea naquela época. Aí pegávamos o Corujão. Quando a gente chegou lá, o tempo está fechado, não vai, o voo foi cancelado. Aí a gente subiu para falar no telefone, que só tinha uma cabine naquela época. Não sei se o telefone era de rodar, assim, nem sei. Eu sei que era uma cabine. E eu liguei para o meu marido e falei, olha, o tempo aqui fechou, então eu só vou amanhã, não precisa me pegar no aeroporto, no Santos Dumont. Ó, tudo bem. Quando a gente estava descendo a escada, anúncio, quem não tiver bagagem, só bagagem de mão, dirija-se no portão tal, lá vamos nós. Aí a Silvinha falou, e agora? A gente volta? Eu falei, não, a gente pega um táxi e vamos embora. Uhum. Não vamos atrasar mais o voo, credo. Lá fomos nós. E chegamos aqui, a Silvinha morava depois de mim, e o beco é na rua onde eu moro até hoje, né? Aí eu vi meu carro na calçada e falei, meu marido está aqui no beco. E fui, deixei a bolsa. Parece uma coisa de novela, né? Mas assim, aconteceu comigo. Aí eu deixei a bolsa, a minha sacola com o porteiro, atravessei a rua e cheguei no beco. E assim, aí o porteiro ficou assim, oi, dona Doris. E eu senti assim que ele estava um pouco desarmado e nervoso, tentando fazer com que eu não entrasse. Aí eu entrei. E quando eu entrei, meu marido estava lá com a amante dele lá. Acabou. Nunca mais entrou na minha casa. Claro, nunca mais entrou. E eu botei as roupas dele todas numa mala. Já vi até um filme assim, que aconteceu isso. E falei para ele lá de fora, que tinha uma tranca, ele não podia entrar. Aí eu falei, pegue suas roupas chorando. Uhum. Claro que chorando, porque era um golpe para mim, né? Isso é claro. E chorando e dizendo para ele, pode pegar suas roupas que eu vou deixar lá embaixo. Botei tudo numa mala grande, deixei na portaria, nunca mais entrou na minha casa. Sim. Porque além de gigolô, ele me traiu. Então, olha, Pedro Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Traição eu nunca aceitei. Eu fui muito traída, muito. Mas eu sempre terminava. Terminava ali. Eu nunca perdoei traição. Eu não perdoava porque eu sabia do meu temperamento. Uhum. Se eu casasse, assim,
se eu tivesse outra pessoa e essa pessoa me traísse, eu não ia ter mais a minha vida ia ser confusa, porque eu casava, aí tudo bem. E a pessoa dizia assim, eu vou no meu advogado, porque eu não acreditava. Vou no Maracanã, tem Vasco e Flamengo, eu vou. Mas aí eu ia junto, porque eu sou vascaína, né? Aí eu iria junto. Mas assim, eu nunca mais teria sossego na minha vida, nunca mais eu seria feliz. Porque eu sempre desconfiaria que estava sendo traída. E você tem um boato, não sei, a chance de você definir isso aí, de que quando você foi eleita rainha do rádio, aí ocorreu um boato que você estava tendo uma história com os maiores empresários de comunicação do Brasil na época, que é o Assis Chateaubriand. Isso aí não tem jeito, né? E eu saí da Rádio Tupi porque não me deram o aumento. Mas isso não tem jeito. Porque aconteceu o seguinte, o Chateaubriand, eu só conhecia assim. Vou contar para todo mundo como é que eu conheci. Ele era o dono das emissoras associadas, jornais, tudo isso. E aí, mas em compensação, a gente cantava na Rádio Tupi, mas às vezes quando ele dava uma festa, ele queria que a gente fosse cantar. E eu fui com a minha mãe, né, cantar. E eu andava sempre com ela. E eu me lembro que ele me chamou para para cantar numa festa em São Paulo. Era em São Paulo? Não, não era. Não, não era em São Paulo. Era eu não sei se era Sorocaba, era numa cidade paulista. E aí, eu fui para o aeroporto com a minha mãe, para Santos Dumont. E lá não encontrava ninguém. Eu ia em tudo que era balcão, assim, aéreo, nada. Sabe por quê? Porque o avião ia sair de Marte. Mas ninguém falou nada, eu nem sabia que tinha um outro, como tem aqui Jacarepaguá, lá também tinha Marte. Muito bem. Aí eu não sabia, mas aí ligaram para o aeroporto. Por favor, Doris Monteiro comparecer, não sei aonde, lá, que agora eu não me lembro. Lá fui eu com a minha mãe e era o secretário dele. Nós estamos aqui esperando você. Ele com mais de 200 pessoas, que ia a alta sociedade toda com ele para as festas, não sei o quê. E era um DC-3, que era o avião, DC-3. E aí eu falei, mas aonde é esse Marte que eu não sei? E minha mãe falou, aí eu falei, mas por que vocês não me disseram que era em Marte? Eu não tenho dinheiro para pagar táxi. Vem para cá, que a gente paga o seu táxi aqui. Lá fui eu e minha mãe para Marte. Tudo bem. E aí já estava o povo todo enfileirado, todo mundo já perto do avião. E ele era meio que grosseiro, assim, sabe? Achei ele grosseiro, fiquei com uma raiva dele do cão. Aí chegamos assim, eu e minha mãe, e ele falou assim, nós estamos aqui, você estava nos fazendo de palhaços, não é? Gritando comigo. Aí eu falei assim, vocês é que me fizeram de palhaça, porque fui lá para o Santos Dumont. Vocês tinham que me pegar no hotel, na porta no hotel. Aí ele falou assim, mas você está pensando que você é o quê? Você sabe com quem você está falando? Eu olhei para ele, eu não sabia que ele era Chateaubriand mesmo. Mais ou menos achava, né? Porque eu nunca tinha visto ele. Eu sou Chateaubriand. Eu falei, é? E sabe com quem o senhor está falando? Eu sou Doris Monteiro. São as carteiradas. Pá! Aí ele me olhou, tipo assim, vou dar um tapa na... Sei lá o que ele pensou na hora, né? Eu falei, e sabe com quem o senhor está falando? Com Doris Monteiro. Eu falei, Doris Monteiro, bem gordo, assim. Ele me olhou, tipo assim, vou dar nela, vou bater nela, vou fazer...
Mas ele falou assim, ele bateu no meu ombro, eu nunca vou me esquecer disso. Ele falou, você é das minhas, sabia? Você é das minhas. Você tem peito para me responder, sem medo, adorei você. Aí isso foi o suficiente para Pronto. virar Aí daí já começaram a dizer que eu era a favorita, que não sei o quê. E eu fui rainha do rádio graças ao diretor da Tupi. Porque eu saí da Tupi porque eu não tive aumento. Olha, se eu fosse amante do Chateaubriand, eu era dona da Tupi. Não é? Seria dona da Tupi, estaria morando na Avenida Atlântica, numa cobertura, com piscina, com tudo, né? Mas isso aí correu. E essa explicação que eu estou dando a você, eu já dei para milhares de pessoas. Então, já correu que eu era amante também do Tenente Bandeira, que eu fui cantar com a Rádio Nacional, eles me chamaram para ir cantar no presídio. E eu me lembro que eu fiquei um pouco assim, todos nós, fui eu, Emília Borba, Marlene, era um show grande, né? Só cantar para presidiário. E eu pensava assim, aquele ali matou quem? Aquele ali roubou quem? Assim, eu ia me encolhendo no palco, olhando só presidiário. E, na época, houve um que matou a mulher, era o crime da mala. Ele cerrou a mulher e botou na mala, uma maleta. E eu ficava... E era o crime que mais se falava naquela época, né? E aí, na hora serviram um lanche para nós. Quem veio me trazer o lanche? O homem da mala. Eu falei, eu não vou comer com aquelas mãos que... se ele cerrou a mulher, ele cerrou a mulher, eu não vou. E eu não comi. Você sabe que eu não comi, Pedro Paulo? Porque não tinha nada a ver, mas eu falei, poxa vida... Que presídio era esse? Você lembra qual era o presídio? Era na Frei Caneca. Frei Caneca mesmo. Isso. Tinha Frei Caneca. E assim, eu também estava cantando assim meio que... Aí, de repente, tinha uma cadeira vazia, e aí vem um presidiário, vem o rapaz, como é que a gente chama aqueles homens que cuidam dos presos? Me faltou agora. Esqueci o nome. Hein? Carcereiro, isso. Carcereiro. Vem puxando aquele homem e botou naquela cadeira vazia. Aí, depois eu perguntei. No meio do show, ele veio. Porque ele estava há 3 dias preso, que eu também não lembro mais do nome, numa cela, sozinho. Por quê? Porque ele matou 5 pessoas. Nossa Senhora. E eu cantando para aqueles homens que mataram pessoas. Mas foi uma sensação muito estranha. Eu estou contando, acho que isso pela primeira vez. Não, mas é muito bom, ainda mais não foi caneca. Nós fizemos. E aí, esse que cerrou a mulher, eu não comi o lanche de jeito nenhum. E ali eu conheci o Tenente Bandeira, que também era assim, o ídolo das mulheres, e que era inocente. A gente sabia que ele era inocente. Aí ele começou a conversar com a gente. E aí perguntou, você está sendo bem tratada? Mas aí eu já não estava mais com a minha mãe, né? Aí eu agradeci e tudo, pronto. Aí eu me tornei amiga dele. Mas as pessoas achavam que eu tinha caso com ele. Mas eu ia na Frei Caneca quando eu podia, e eu ia com a mãe dele, Dona Risoleta, que infelizmente faleceu, ele também faleceu, e nós íamos ali, e eu me sentava com todos aqueles presos, que era dia de visita, domingo, né? Então, quando eu podia, eu ia. E a minha mãe comprou uma marmita grande, e ela fazia comida para ele, caseira. E ia comigo e levava. E aí, assim, amantes eu já tive aos montes, né? Que todo olha, eu já fui amante do Bellini. Olha, do Bellini. Do Bellini, porque o Bellini namorava uma moça que morava no prédio ao lado.
E aí a gente ia para a praia. Mas a moça era uma desconhecida, né? Então ficava eu, ela, o Bellini, meu namorado na época, ainda, né? Ficava um grupo ali. Aí a namorada dele era Angelita Martins, agora que eu me lembrei. Angelita Martins. E aí, na época da revista do rádio, eles puseram assim, Doris Monteiro, feliz na praia com seu amor, o grande Bellini, naquelas fofocas do rádio. Eu não sei como é que era, eu esqueci, mas era só fofoca. Só fofoca. E eu amante do Bellini. Aí, claro, porque quem era conhecido naquele grupo? Doris Monteiro e Bellini. Ah, sim. Aí pra quê, né? Pra quê? Pronto, eu já era amante dele. Sim. Fofocas do rádio. Fofocas do rádio. Aí a Angelita ficou danada. Eu me lembro que foi uma trabalheira. Eu fui para a revista do rádio. Eles tiveram que fazer uma página, que ela falou que ia fazer um escândalo. Eu falei, mas deixa para lá, eu não sou. Ele é seu namorado. Mas ela não. Tivemos que ir para a revista do rádio, e a revista do rádio pediu desculpas, porque estava tudo errado. Não. Queria falar um pouquinho de gravações, né? Você foi para a Continental, que é uma grande gravadora na época, Não, eu e fui eu para queria... toda a América. Você foi para toda a América, mas você fez foi para a Continental também. Fui depois. A Toda a América foi a primeira, e depois foi para a Continental, que você gravou muita coisa. A Toda a América. Sim. Sabe? Como é que era o clima de gravação nessa época aí? Você gravava essas coisas que tem que gravar tudo, não tem a tecnologia que tem hoje, você tem que gravar tudo no ao vivo. Ao vivo, e assim, se você errar, era um Sim. canal só. Então você gravava junto com a orquestra. Sim. Um canal só. Num canal só. E aí, se você errasse, a orquestra tinha que repetir tudo. E se a orquestra errasse, você também tinha que repetir. Era um canal só. Mas eu dei sorte que a gente não gravou, não. Acho que na terceira vez, eu me lembro, porque isso nunca eu vou esquecer. Eu acho que na primeira vez que eu gravei, se você se importasse, com o maestro Radamés Inhata, e ele que fez os arranjos e tudo. A gente não errou. Foi assim, uma alegria. Oba, deu tudo certo. A Doris não errou, a orquestra também não. Foi uma alegria no estúdio. Mas era assim. E sempre Você era falou assim. em maestro, você teve uma grande amizade com o Tom Jobim, não foi? Como é que como é que foi essa história aí? Não, o Tom, ele fazia meus arranjos. Dó, Ré, Mi, eu gravei com o arranjo dele. Ele era arranjador. Sim. E aí, ele era o Tom. Inclusive foi gravado lá na Continental, né, nessa época aí, né? Na Continental, Ele era um arranjador e ele, para mim, era o Tom. Tudo bem. E mas depois, ele até me deu a primeira música que ele fez com a Dolores Duran, Se é por falta de Deus. Uma música linda, maravilhosa. E eu assim, como é a música assim, se é por falta de Deus, vá-se embora desde já. Se é por falta de Deus, não precisa mais ficar. E aí eu gravei aquilo lindamente. E foi a única vez, Pedro Paulo, que eu tive um branco total. Acontece. Na TV Tupi. Porque fui cantar essa música, que eu já cantava várias vezes, com o maestro Cipó. Eu tive um programa que a Tupi me deu, que era patrocinado pelo Fernando César, que era dono de uma fábrica de sabão. E o Chacrinha, como ele era patrocinador do Chacrinha, insistia para que eu fosse ouvir o Fernando César. Eu disse assim, não vou. Abelardo, não vou não vou de jeito nenhum, porque quem faz sabão vai ter sensibilidade para fazer música. Quando eu cheguei na casa dele, depois do Chacrinha me atormentar a vida, ele cantou
ele me mostrou, eu sou feliz, tendo você sempre ao meu lado. E Pedro Paulo, eu fiquei assim, super encantada, porque uma época em que todo mundo dizia, você partiu, eu chorei, e você me deixou, me abandonou, é uma tristeza só. E tinha alguém que era feliz. Fiquei encantada com isso e gravei. E aí, ele patrocinou o meu programa na TV Tupi. Uhum. E quando eu fui cantar o Se é por Falta de Adeus, me deu um branco, que o maestro sorriu para mim, e eu não entrei. Aí deu de novo a introdução, eu não entrei. E na terceira vez... Você começou a fazer eu comecei a fazer, né? É ótimo. Pois é, foi Erro técnico, o microfone não está funcionando. Não está funcionando. E todo mundo ligando para a TV Tupi, reclamando. E eu tinha vontade de rir, porque eu via os técnicos testando. No estúdio, coisa, mas eu não podia sair daquilo. E aí aconteceu, foi uma das coisas assim, não foi engraçado, né? Sim, na hora não, mas foi hoje contando. Deus me ajudou naquela hora, né? A gente vai para a próxima pergunta, a próxima convidada, vai perguntar sobre outra figura também. Doris, minha querida Roberta Sá falando. Vim aqui para te deixar um beijo de parabéns, de feliz aniversário, muita saúde. Sempre que eu penso em você, eu penso em Alô Fevereiro, que é a canção que a gente tem em comum, que você me apresentou, que você gravou tão lindamente. E quando eu ouvi na sua voz, achei irresistível gravar, acabou virando um clássico do meu repertório. E para sempre eu vou te agradecer que a gente compartilha essa canção. Obrigada. Vim aqui para saber de uma história que eu sei que você tem um amigo, dos muitos amigos que você fez na música, tem um que é muito especial. E ele te chamava de Dodó, você chamava ele de Joãozinho. Conta pra gente quem é esse amigo e como é que era essa convivência, essa relação. Vocês vão saber quem é, gente. Beijo! Beijo para você também, Roberta Sá, minha querida. Beijão para você. É assim, essa história é a seguinte. O João Gilberto. João Gilberto. João Gilberto cantava nos Garotos da Lua. E eu, com 17 anos, me apaixonei por ele. Me apaixonei pelo João, né? Joãozinho. E aí, quando eles cantavam na Tupi, como eu, e aí quando eu via, existia uma tabela de programação, cada um tinha um horário para cantar. Aí quando eu via que eram os Garotos da Lua, que eles eram, assim, eu ia cantar às 5 e eles iam cantar às 3, eu ficava para minha mãe, vamos embora, mãe, vamos embora, mãe. E minha mãe dizia, mas para quê? Você só vai cantar 5 horas, são 2h30, eles iam cantar às 3h30 por aí, eu queria chegar antes. Aí eu pegava, tinha um banquinho no estúdio, eu ficava sentada olhando para ele, apaixonada por ele. E ele me chamava de Dodó, porque eu era para ele uma menina, né? Não era tanto assim, porque o João era 2 anos ou 3 anos. 3 anos. Era mais velho do que eu. Então, mas para ele eu era uma menininha, de trança, e ele me chamava de Dodó. E eu pensava assim, um dia eu vou dizer para ele, eu te amo, sabia? Eu te amo. Mas aí, cadê a coragem? Não, porque ele ia ficar até constrangido, né? E aí, mas eu ia ficar lá olhando para ele. E era Dodó para lá, Dodó para cá, assim, e eu amando ele, apaixonada. Eu posso dizer até que foi a primeira paixão da minha vida. Olha. Aí ele sumiu. Aí sumiu e o tempo foi passando. Eu também era menina, mas foi o primeiro amor da minha vida, foi o João Gilberto. E aí ele voltou, mas ele já voltou João Gilberto. E aí ele foi fazer um show, todos os shows que ele ia, lá ia eu atrás. Mas aí já como amiga dele, como Dodó, ainda, ele sempre me chamou de Dodó, mas assim, como amiga, aquela paixão, ele sumiu e voltou. João Gilberto, esse ídolo, esse é um ídolo para mim. Porque a bossa nova, para mim, teve 2 ídolos, João e Tom Jobim.
Sim. Eles aqui. E eu me lembro quando ele fez o primeiro show, com o violãozinho dele, aquela voz gostosa que ele tem, que ele tinha, e tocando aquele violão. Ele mudou, né, a música popular, ele mudou. Sim, E com aí, certeza. ele, no primeiro show, ele estava gelado, aí botou a mão em mim. Eu fiz um show bom. Eu falei, você é ótimo, você não fez um show bom, você fez um show maravilhoso, maravilhoso. E assim ficou. Bom, vamos chegando agora na reta final, fazer umas perguntas ligeiras. Qual foi o maior carioca, uma carioca que você conheceu? Puxa vida, carioca mesmo? Não precisa ter nascido aqui, mas ser um carioca de Tom Jobim. Tom Jobim. É. O seu bairro preferido? O bairro que você mais... Copacabana. Só pode ser ele, né? É, claro. Só pode Porque ser eu qual? nasci lá, morei lá, moro lá, né? Copacabana. O time já sabemos, nosso É o Vasco da é o Gama. Vasco da Gama, que estamos sofrendo aqui, mas a gente vai sair dessa. Vai sair uma dessa. hora sai. E Tudo eu- muda, né? As coisas vão mudar agora, se Deus quiser, o Vasco vai sair também dessa. Tomara que saia, porque eu fico ali ouvindo a rádio, Zé Carlos Araújo, que eu escuto sempre, Sim, né? sim. Mas ele sempre Deu fala, depoimento pra lá gente. lá vai o Vasco da Dorothy Monteiro. Do Brasil inteiro é gozado que eu posso ir cantar em Belém do Pará, em Recife. Quando eu entro, tem sempre uma pessoa que grita lá, Vasco! Eu digo, é o maior. Porque para mim é do coração. Sim, sim. É do coração, não adianta. Escola de samba preferida? Olha, eu tenho duas, a Mangueira e a Beija-Flor. Olha, Beija-Flor. Beija-Flor de Girópolis. Porque a Mangueira. Beija-Flor, ela tem uma coisa que eu gosto muito, ela é luxuosa, né? Mangueira tem uma coisa de afetividade. E eu virei Mangueira quando eu fiquei amiga da Beth Carvalho. Grande Beth, né? Grande Beth Carvalho, maravilhosa. E ela era Mangueira, né? Sim. E aí eu passei a ter... mas a Beija-Flor, assim, não sei, é porque é luxuosa, é bem feita. Sim. E eu já desfilei 2 vezes pela Beija-Flor. Olha, você lembra o ano? Eu Os não anos? lembro o ano, mas foi um ano O que a Samba Beija-Flor Enredo. foi campeã. No ano seguinte, o Anísio, que é o presidente, né? Não sei se ele é o presidente, assim, o Anísio me convidou, disse que eu dei sorte. Que eu dei sorte. E eu vim desfilando, claro, não sambando, né? Vim desfilando na diretoria, por ali. Estava o Boni também, estava um grupo grande. Aí ele me convidou e ela foi bicampeã. Bicampeã. É. Tem que Aí ele lembrar falou, qual é essa nossa, música. você está nos dando sorte, você vai sempre desfilar. Mas é que desfilar, assim, já era... Já era, desfilar assim, é bom, porque as pessoas abanam para você assim, Doris, gritavam para mim, é muito bom. Mas aí, já não sei por que eu não podia desfilar. Não foi porque eu fui para o Japão, não. Eu não sei por que foi. Mas assim, a Beija-Flor É aquela que... É. Doris, sensacional, foi maravilhoso, um prazer, uma honra, Eu que agradeço muito a vocês. essa história de Contei vida toda. coisas aqui que eu nunca contei para ninguém, né? Mas eu fiquei tão empolgada com você, Pedro Paulo, Bom, que aí eu poxa. fui contando. Meus segredinhos. Mas o público... E eu quero agradecer muito ao público, muito, que sempre me recebe assim com muito amor, muito carinho. Que bom, Muito bom, né? que bom. Isso dá um calor, né? Dá. Muito E calor e mantém a vitalidade, energia. a energia. Porque você recebe. Porque você sabe que quando você está fazendo um show, as pessoas estão ali para te ver, Sim, né? Então, essa energia que o público passa para a gente é muito gratificante. com certeza. Então encerramos aqui o depoimento. Queria agradecer ao coordenador do setor de promoção cultural do Arquivo Geral da Cidade, Pedro Paulo Malta, meu xará, ao Daniel Pimenta, que também
ajudando aqui com as câmeras, ao Bruno Fontes, agradecer à Prefeitura do Rio, à Secretaria de Governo e Integridade Pública e a todos os meus colegas aqui do Arquivo Geral da cidade do Rio. Até a próxima, gente. Obrigado, Doris. Beijo.